Bom, nós já estamos falando aí alguns domingos sobre uma série mais um, todos em missão. E estamos sendo então desafiados a mais um para o ano de 2023. O nosso desafio como igreja que Deus colocou no nosso coração, para que nós comecemos, se você já não começou, comece desde já a orar, pedir a direção de Deus para mostrar uma pessoa pelo menos para você, para que em 2023 você tenha a oportunidade de, além de orar por ela, conversar, convidar, compartilhar o Evangelho. Na primeira mensagem dessa série, é uma série de 4 mensagens, hoje é a terceira. Primeira série falamos sobre mais Evangelho, e o nosso desafio foi compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? A boa notícia, a boa nova de Jesus para nós, que nos trouxe a sua salvação. A segunda mensagem, domingo passado, foi mais casa, onde nós fomos desafiados a abrir as nossas casas para que elas sejam casas frutíferas para o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, quando nós olhamos para o relato bíblico, se você olha para a sua Bíblia e você começa a analisar ela de uma forma, entre aspas, cronológica, nós vemos a atuação de Deus no Antigo Testamento, nós vemos a atuação de Jesus Cristo a partir do Novo Testamento, e nós vemos a atuação do Espírito Santo a partir da morte de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, a impressão que nos dá é que Deus foi um Deus que foi sendo dividido, ou Ele foi se multiplicando para atuar em determinados momentos da história. Essa é uma impressão básica que muitas vezes nós temos, mas é uma impressão errada, porque na criação, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, o próprio Deus relatou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, o verbo está na primeira pessoa do plural. Nós façamos. Quem era nós façamos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Portanto, nós podemos concluir 2 coisas a partir desse versículo: que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já existia lá desde a criação. E que Deus, uma segunda conclusão que nós podemos tirar, é que Deus era um ser relacional. Deus estava se relacionando com o Filho e com o Espírito Santo. Ele compartilhou com eles: ora, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Portanto, Deus é um ser relacional. Grave isso, Deus é um ser relacional. E por toda a história, o Criador faz questão de manter uma relação com a sua criação, especialmente com o ser humano. Mesmo o ser humano tendo pisado na bola, tendo pecado, tendo errado, tendo sido separado por Deus por conta do pecado, ainda assim Deus manteve um relacionamento com ele. E a partir do Novo Testamento, quando Jesus veio ao mundo como homem, se encarnou, Jesus também, de uma forma muito intensa, se relacionou com as pessoas. Ele cuidou das pessoas, ele ensinou pessoas, ele discipulou pessoas e por aí vai. Na primeira mensagem, então, dessa série, como eu já falei, nós vimos que o Evangelho é a boa notícia de Jesus que veio nos dar a salvação. Mas a salvação é para os doentes, o texto fala, nosso texto base que nós vamos ver daqui a pouco. Todos nós somos esses doentes, porque doentes nesse texto significa pecadores. Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, o texto fala. E ele veio então trazer salvação aqui para nós. E em seu ministério aqui na terra, ele ia de encontro às pessoas. Jesus ia de encontro aos homens, aos doentes. Ele os acolhia, ele os ouvia. Jesus veio então
para que o reino de Deus estivesse mais perto. E essa é o tema da nossa mensagem, na terceira mensagem dessa série de hoje, mais perto. É interessante notar que na vida cristã há um intenso movimento que o Evangelho nos proporciona, à medida que nós vamos nos aprofundando no centro da sua proposta. Quem teve a oportunidade de assistir às outras duas mensagens, pôde perceber que este movimento, ele começa do próprio Deus, diretamente de Deus, quando mandou o seu Filho para nós, a boa notícia do Evangelho. E esse Evangelho, essa boa notícia nos convida hoje então, para uma abertura do nosso coração em direção ao outro, em direção ao nosso próximo. Lembra que eu falei para vocês, guarde essa frase, Deus é um Deus relacional? Portanto, hoje o convite é para que nós possamos abrir o nosso coração em direção ao nosso próximo, em direção ao outro, para que possamos acolher, para que possamos cuidar daqueles que, como nós, também precisam do amor de Deus em suas vidas. O nosso texto base, se você se lembra, é o mesmo, Lucas capítulo 5, dos versículos 27 a 32, nós vamos ler na NTLH. E hoje então nós olharemos para esse texto, refletiremos nesse texto com um olhar mais atento ao movimento que o Evangelho nos convida a viver em nossos relacionamentos, relacionamentos profundos com Deus e com aqueles que nos cercam, ou aqueles que estão próximos, ou se aproximam de nós. Leiamos Lucas 5, 27 a 32, leio na versão NTLH. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então, uma das coisas mais marcantes, talvez, nesse texto, é de fato o chamado de Levi, o chamado de Mateus. Levi era o quê? Era um publicano. O que era um publicano mesmo? Um cobrador de impostos. Era um pecador que, ao receber o convite para seguir Jesus, ele teve uma completa mudança em sua vida. Levi é convidado a se levantar e viver uma vida tanto autêntica quanto uma vida livre. Levi é impulsionado a levantar-se da coletoria. Coletoria é o lugar onde ele trabalhava, onde ele coletava ou cobrava os impostos. Ele é convidado, ele é impulsionado a se levantar para seguir a Jesus. E ao seguir Jesus, ele acolhe também aqueles que ninguém queria acolher, aqueles que eram marginalizados, desprezados, discriminados pela sociedade. Em sua nova experiência social, então, Levi é chamado a se deslocar do seu próprio eu e ir ao encontro do outro no movimento de acolhida, um movimento de escuta e de amor pelo próximo. E eu quero ver com vocês então 3 pontos que nos desafiam nesta noite. O primeiro ponto contido nesse movimento de Levi é para irmos mais perto, para mover e acolher. Jesus nos convida a sair da inércia, da mesmice, sair da nossa comodidade e nos mover para acolher. Olha o que diz o versículo 27. Jesus saiu, ele foi ao encontro, ele viu, saiu e viu um cobrador de impostos. A condição dos publicanos naquele tempo era de completo ódio,
e desprezo pelos judeus. Além de serem considerados traidores, por que eles eram traidores? Porque eles cobravam imposto do seu próprio povo para dar aos romanos, que eram os opressores dos judeus. Pesava então sobre esses publicanos também a fama de serem avarentos, de serem corruptos, de serem egoístas. E como se não bastasse, eles eram desprezados também por questões religiosas, pois o trabalho de cobrador de impostos exigia que ele estivesse sempre em contato com os gentios. Gentios eram os estrangeiros, ou seja, os não-judeus. E os rabinos, os mestres da lei, aqueles que ensinavam os judeus, eles estavam sempre ensinando os seus discípulos que deveriam evitar manter contato com quem não era judeu, evitar manter contato com os gentios para não serem contaminados. Mas Jesus, o mestre de Nazaré, ele traz uma boa notícia para Levi. Os verbos sair e ver, do versículo 27, Jesus saiu e viu um cobrador de imposto, indica que há um movimento especial da parte de Jesus indo ao encontro deles. Jesus não se deixa vencer pelas convenções humanas, pelas práticas religiosas, pelos preconceitos e toda sorte de estigmas que eles sofrem. Para acolher aquele que é alvo do amor do Pai, Jesus então vai ao encontro daquele que sofre um peso do preconceito, um peso da solidão e a pesada carga emocional de ser rejeitado pelos outros. A exemplo, então, de Cristo, nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto, das nossas vidas cotidianas e romper as possíveis barreiras relacionais, ou a bolha que muitas vezes estamos vivendo, justamente para nos mover em acolhida daqueles que estão ao nosso redor e que sofrem o peso de uma vida sem sentido. Desculpem, eu estou saindo aí de uma gripezinha. E esse movimento, irmãos, deve ser um movimento intencional. Jesus, então, ele queria acolher e oferecer a Levi uma nova chance de vida. Não sei se você notou, mas Jesus disse apenas uma palavra. Ele disse para Levi: siga-me. E Levi o seguiu, e aquilo mudou a vida do publicano. Aquele convite deu sentido à vida de Levi e principalmente trouxe a salvação na vida do cobrador de impostos. Um dos chamados de Jesus então para nós nesta noite é para nos movermos para onde? Em direção àqueles que precisam ouvir essa boa notícia. Ora, se o Evangelho é a boa notícia, nós precisamos compartilhar essa boa notícia. E para compartilhar eu preciso me mover em direção àqueles que não conhecem essa boa notícia. E acolher essas pessoas através deste Evangelho. E o segundo desafio para nós então, contido nesse texto, é para nós nos deslocarmos do eu, ir ao encontro do outro, para irmos mais perto, para decidir e relacionar. Jesus então nos convida a decidirmos iniciar um novo relacionamento. Lembra-se, Jesus é um ser o quê? Relacional. Veja comigo o verso 28. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Ao ser então acolhido e convidado, Levi toma uma decisão radical em sua vida. Ele deixa tudo e ele se lança em um novo relacionamento com o Mestre Jesus. A proposta de Jesus de Nazaré encontrou eco em suas expectativas, aquilo que estava
desajustado na vida de Levi foi consertado. Podemos imaginar que os anos que Levi passou na coleta de impostos, os rótulos que ele tinha de traidor, de avarento, de pecador, o fizeram acreditar que talvez aquilo de fato era verdade e aquela seria a sua vida. E ali seria o lugar que ele deveria ficar mesmo. Que ser um pecador mal afamado era o que lhe restava e ali seria até o fim de sua vida. Mas o chamado de Jesus fez diferença na vida de Levi. E ele foi suficiente para que Levi fosse numa direção diferente daquilo que ele estava vivendo. Jesus então trouxe para Levi uma nova chance, uma chance de mudança de vida, uma outra condição. Um novo jeito de viver estava sendo oferecido apenas por um movimento de Jesus, apenas por um olhar, apenas por um chamado. Jesus emitiu uma frase acolhedora. Jesus acolheu o Levi. Ele era a prova de que Deus não nos deixa à sorte das nossas escolhas e fraquezas, mas Ele se encontra conosco, Ele se move em nossa direção, Ele inicia um novo relacionamento que nos proporciona mais vida. Havia duas opções para Levi: ou aceitar o convite de Jesus e ter a sua vida mudada, ou rejeitar o convite de Jesus e continuar na mesmice. Qual foi a decisão de Levi? Ele deixou tudo e seguiu. O texto nos dá essa resposta. Alguns comentaristas bíblicos dizem que esse texto também pode ser chamado como a vocação de Levi, uma vocação que nasce de um convite, uma vocação que nasce de uma proposta de Jesus para ter um novo relacionamento com Ele, e uma resposta imediata, sincera, é aberta, é dada e abre uma nova fase na vida de Levi. Irmãos, a misericórdia de Deus não somente acolhe, mas ela vai em busca dos perdidos, e ela reintegra as pessoas na sociedade, na comunidade da fé. A exemplo de Levi, então, nós também somos encontrados por Jesus no meio das nossas lutas, no meio das nossas crises, no meio dos nossos dramas diários, e este encontro gera em nós este conflito interessante. Ora, eu vou continuar a minha jornada desconectado de Deus? Ou eu vou me abrir para uma possibilidade de uma nova vida? Qual é a resposta que eu e você iremos dar, ou já demos? Essa decisão é a decisão que vai mudar a nossa vida, como mudou a vida de Levi. Como vimos no primeiro episódio, na primeira mensagem dessa série, o Evangelho é uma ação de Deus se movendo em direção às nossas vidas, a nossa direção. Portanto, nós somos acolhidos pelo amor incondicional de Deus. Amor esse que nos constrange, sim, porque nós não merecemos, mas Ele nos acolhe, Ele nos ama. Portanto, nós temos que nos deixar ser amado por esse Deus. Se deixe ser amado por esse Deus. Não atrapalhe a ação de Deus na sua vida. Parece estranho dizer isso. Ele está te chamando para o seguir. Siga-me, ele disse para Levi. Venha comigo. É isso que ele está nos dizendo hoje. Esse é o convite de Jesus para nós, para ter um relacionamento com Ele, assim como Levi teve. E através desse relacionamento, nós poderemos então estar mais perto de Deus. Qual vai ser a sua decisão diante desse convite? E o terceiro e último ponto que eu quero destacar, que nós somos desafiados para irmos mais perto, para criar pontes de relacionamento. Verso 29. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa.
Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles. O convite de Jesus ao publicano, a Levi, gera então uma releitura daquilo que Levi estava vivendo, a sua experiência cotidiana. Veja, como é que um publicano, um corrupto, uma pessoa mal afamada, um avarento, pode quase que de forma instantânea mudar o seu comportamento a partir do momento que Jesus o chama. No texto nós encontramos a palavra nesse verso 29, então. O versículo começa com a palavra então. Isso sugere uma mudança de situação. Levi era assim, assim, então Jesus, após Jesus, isso é uma mudança a partir da entrada de Jesus na vida de Levi, houve uma mudança de situação, e essa mudança foi por consequência desse encontro com Jesus. O publicano percebe que necessita estar mais perto de Jesus, porque essa era a boa notícia para ele, e ao mesmo tempo ele percebeu que também precisava estar mais perto do outro, estar mais perto dos seus colegas de trabalho, estar mais perto daqueles que com ele se relacionava, pois estes também eram alvo do amor de Deus. Não importando a situação que eles estavam vivendo, Jesus também estava ali para oferecer a boa notícia para eles. Isso fez então que Levi organizasse uma grande festa. Ele estava feliz porque Jesus o tinha encontrado, e ele queria divulgar isso para os seus amigos. A festa era motivo de alegria, a festa era um motivo de celebração, e a festa envolve outras pessoas. Normalmente não se faz uma festa sozinho ou para si próprio, normalmente uma festa é para outras pessoas. O convite ao banquete é a celebração alegre e simples de alguém que se sentiu acolhido, alguém que se sentiu amado e que então deseja responder a este chamado. Mas Levi não quis responder a esse chamado apenas de forma teórica. Sim, Senhor, ele agiu imediatamente, dando então esse banquete, essa festa para os seus colegas. Levi abre então a sua casa, demonstrando de forma prática que ele desejava repartir a sua alegria, repartir o seu presente, repartir o evangelho que ele tinha acabado de receber, repartir com outras pessoas. E nada melhor do que convidar o próprio Jesus, a quem ele acabava de conhecer, e de forma mais íntima então, para apresentar para os seus amigos. Levi, ele se torna então essa ponte de ligação entre Jesus e aqueles que eram marginalizados, aqueles publicanos, aqueles pecadores, aquelas outras pessoas que eram discriminadas até pela sociedade. Um banquete se torna o lugar ideal para o encontro, mas não o lugar para ostentar a riqueza de Levi. A reunião em sua casa é um sinal de uma mudança e uma ressignificação da sua vida. A prática da vocação de Levi é desafiadora. Ele estava respondendo à graça que ele havia recebido com a própria graça. Irmãos, o amor cristão não pode ser seletivo. Não selecione pessoas para demonstrar o amor de Jesus Cristo. Ele tem de ser amplo o suficiente para alcançar e para acolher a todos, até mesmo aqueles que nós achamos que não devemos, ou que a sociedade já rotulou e já discriminou. Esses são aqueles que Jesus disse que são os doentes. Os doentes precisam do médico e não os sãos. O banquete nessa história é um sinal de mudança, é um sinal de conversão genuína, é um sinal de uma postura graciosa por parte de Levi. O banquete é um sinal de adoração e sinal de missão. Sim, sinal de missão. É o nome da nossa série.
todos em missão. Somos um, todos em missão. Missão de criar pontes intencionais para que outros ouçam a mensagem do Evangelho e assim possam se decidir entregar para Jesus. Quero concluir lá no verso 29, na parte B, quando diz que havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles. Nós estamos vivendo um tempo estranho, um tempo que ao mesmo tempo é um tempo de conexão, mas ao mesmo tempo é um tempo de desconexão. As redes sociais nos dão essa ilusória sensação de que nós estamos sempre conectados com pessoas, ou temos muitos amigos, que não há mais barreiras entre nós. Mas a verdade é que cada vez mais as pessoas estão se isolando, estão fugindo de relacionamentos mais profundos. Quando você pergunta para alguém como é que está, está tudo bem, mas está tudo bem mesmo, já desconversa. Então relacionamentos mais profundos estão sendo cada vez mais deixados de lado. A cada dia mais aumentam-se os casos de depressão, de pessoas se isolando, de pessoas se suicidando. Crises das mais variadas possíveis. E o texto que nós lemos é um desafio a mudarmos e revertermos essa situação. É um desafio para nós deslocarmos do nosso eu para ir ao encontro do outro, para manter um relacionamento então mais profundo. O autor Brennan Manning, ele diz o seguinte, abre aspas: Deus nos chama a todos para fora do esconderijo. Ele nos chama de onde quer que tenhamos ido para encontrar vida. Chama-nos de volta para casa. Irmãos, pensem naquela imagem da cruz. A imagem da cruz há uma haste vertical e uma haste horizontal. Deus se movimenta até nós, haste vertical. E a nós Ele nos convida a nos movimentarmos em sua direção. E a consequência disso, deste movimento, é uma experiência incrível em favor do outro, em favor de um relacionamento em relação ao nosso próximo. Você que está aqui hoje, já teve um encontro real com esse Jesus? Veja, Ele não exige nada de você para te amar, nada. Ele apenas te ama, incondicionalmente. Porque dentre os vários atributos de Deus está o amor. Deus não consegue agir sem amor, porque Ele é amor. Então o convite para você hoje, nesta noite, é para você andar ao seu lado, é para você aceitar e deixar ser amado por esse Deus, independente daquilo que você faz ou já fez. Deus te ama do jeito que você é. O relacionamento, o convite dele é para ter um relacionamento com você, um relacionamento de amizade, um relacionamento íntimo. Não tenha medo de se relacionar com esse Jesus. Ele é acessível. Não perca mais o seu tempo vivendo longe desse Jesus. E para você que já foi alcançado por este Jesus, o desafio para nós é que tenhamos uma mudança de vida. A consequência de um relacionamento com Jesus para Levi foi uma mudança de vida, foi uma mudança de atitude. É isso que Deus quer de nós, que a partir do nosso relacionamento com Ele, nós também caminhemos e tenhamos a nossa
vida ressignificada. Este acolhimento, este movimento sugere uma ressignificação da nossa experiência cotidiana, uma ressignificação de um estilo de vida que se compromete a conectar pessoas a pessoas, uma ressignificação de um estilo de vida que se compromete a ligar pessoas a Jesus de Nazaré, promovendo então o reino de Deus, para que essas pessoas estejam mais perto de Deus. Jesus então está nos chamando hoje para termos um estilo de vida missional. Estilo de vida missional. Um estilo de vida que nos move para estar mais perto dele, em um relacionamento de intimidade com ele. Você está disposto a ter esse relacionamento de intimidade com Deus e a ter o seu estilo de vida mudado para que o reino de Deus também cresça aqui na terra? Esse é o convite para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe.